Olá, nós estamos na segunda parte de um testemunho maravilhoso, edificante. Se você ainda não viu a primeira parte, não perca a oportunidade. Nós vamos colocar nos cards, tá bom? Não perca a oportunidade da primeira parte desse testemunho. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva. Se você gostou, curta este vídeo, compartilhe para pessoas que estejam precisando. Vamos lá para a continuação do testemunho. E as coisas foram complicando. E quando menos você pensava que você ia sair de uma situação, levantava outra, levantava outra, levantava outra. Eu tinha uma reunião em casa toda terça-feira e que ali começou comigo e mais duas mulheres chorando pelos seus casamentos. E essa reunião cresceu tanto que daqui um pouquinho a minha sala, que é enorme, tinha mais de 100 pessoas. E todas as vezes que ele chegava e via aquela reunião, ele entrava pelas portas do fundo e ficava lá no quarto com os meninos, mangando de mim. Sua mãe virou doida, virou beata. Olha o que estava acontecendo ali. Queridos, você não tem noção do que Deus pode fazer. E Deus começou a operar. E um certo dia, ele estava na sala. E eu disse assim: Neto, você permite que eu vá na distribuidora orar lá naquele lugar? E ele lendo o jornal, ele disse: sim, é bom. Bem assim. Era uma distribuidora enorme, tinha guaritas nas pontas, tinha pessoas guardando, tinha cachorro. E esse dia era um dia de domingo. E eu disse: olha, eu vou lá, você pode avisar para o guarda lá, os vigilantes, prender os cachorros, porque eu vou lá. E eu fui. Eu, meus 3 filhos e mais um casal de pastores. A mesa dele estava cheia de documentos, estava cheia de duplicata para aquele dia. E naquele momento ali, eu entrei no tribunal de Deus. E eu falei com o Senhor. E o Senhor falou comigo e disse: minha filha, você está disposta a viver o que vai acontecer depois disso? Você tem uma vida diferente. E a sua vida vai mudar. E eu disse a ele: Senhor, tudo que eu quero é que o pão maldito da minha mesa não seja resultado de bebida, mas a partir de agora eu quero um pão bendito na minha mesa. Mas o Senhor disse: você sabe o que vai acontecer? Você está pronta para isso? Eu disse: sim, Senhor. E naquele momento eu fui, cerquei aquele lugar, colocando um filho em cada ponta. Naquela mesa eu subi, estabeleci a falência daquela distribuidora. Era uma distribuidora onde trabalhava toda a família e todos viviam dali e viviam de uma forma muito boa. E foi uma luta tremenda naquele lugar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Dentro de 6 meses, 6 meses, aquela distribuidora faliu. Aquela coisa que era impossível, aquela estrutura inabalável, que ninguém poderia derrubar, caiu, faliu. Ele faliu aquele lugar. Ele fez com que aquele lugar caísse. E foi um reboliço na família. Foi uma desestrutura fora do comum. E aí eu entendi quando ele disse: olha, minha filha, você está pronta para o que vai vir?
O seu marido ganha isso, vai passar a ganhar isso. Nunca me faltou nada. De maneira nenhuma. Mas não ficou por aí. Ele continuava. E você sabe que não é só a bebida. É a bebida, é a prostituição, é a promiscuidade. Não é só a bebida. Entra tudo, porque a porta está aberta. Existia uma raiz de iniquidade familiar. Existia um espírito de imoralidade que já vinha de um legado dos pais na vida dele. E não continuava assim. E chegou um tempo, queridos, que eu já estava tão esgotada. Eu já não conseguia mais esconder para os meus filhos. Eu já não sabia mais o que fazer. Eu já estava assim, sem força. E um dia eu tomei uma posição. E eu não consigo entender como é que eu tomei essa posição, mas hoje eu entendo por que eu tive que tomar essa posição. Quem aqui conhece o Galo da Madrugada? Quem já foi no Galo da Madrugada? É um carnaval que começa no sábado de manhã, né? É a abertura do carnaval de Recife. E naquele dia eu chamei ele, eu disse: Neto, vamos viajar com os nossos filhos. Ele gostava muito de viajar. Deixa esse carnaval para lá, vamos viajar. Vamos virar essa página, vamos tentar restaurar nossa casa, nossa vida. Aquele ali foi a minha cartada final. Aí ele disse: vamos, mas vamos mesmo quando eu chegar do carnaval. Quando eu chegar, a gente vai. Você pode comprar as passagens, pode comprar tudo, que quando a gente chegar, a gente vai. Eu disse: não, Neto. Quando você chegar, as suas coisas já vão estar prontas. É você mesmo que vai pegar ela e decidir o que você quer da sua vida a partir de agora. Eu cheguei ao meu limite. Eu não aguento mais. Aí naquela manhã, quando ele saiu, não foi com um carro, já estava lá embaixo um carro cheio de mulheres, esperando ele lá embaixo, cheio de lança-perfume, cheio de tudo. E quando eu olhei, eu vi aquilo ali tudo, e todo mundo gritando a ele: Neto, vem, Neto, vem. E eu falei: você vai? E ele disse: eu vou. Olha aí, estão todo mundo me esperando. E ele foi. E ele foi. E quando ele saiu pelaquela porta, eu chamei os meus filhos. E eu expliquei para eles: filho, mamãe não aguenta mais. Eu lutei com todas as minhas forças, mas eu não consigo mais. E mamãe estava escondendo de vocês isso. Eu quero dizer para você: você, mãe, pode ter toda a sabedoria de não expor a vida dos teus filhos, mas filho sabe de tudo, mesmo que você não diga. E aí meu filho do meio disse: mãe, nós já sabíamos de tudo. Vamos orar? Vamos orar. Ali eu estava arrasada, acabada. Tinha um trapo de mulher ali. E eu lembro que na sala da minha casa, nós nos ajoelhamos, eu e meus 3 filhos. E ali meus 3 filhos oraram, porque eu não tinha força nem para orar mais. Eu não tinha mais palavras para colocar. Eu não sabia mais o que dizer, eu não sabia mais. E ali eles oraram. E quando eu acabou de orar, que eu abri a palavra, estava escrito: e ele ouviu a voz do menino. Quando Bruno, meu filho mais novo, orou pedindo que Deus fizesse algo hoje, naquele dia, que transformasse a vida do paiinho dele,
porque ele não queria que o pai dele saísse de casa, ele não queria que o lar dele fosse destruído, porque amanhã nos apresentou um Deus vivo, e eu não duvido de que esse Deus é poderoso para resgatar a nossa casa. E ele falava das palavras dele de criança, ele falava ali do jeitinho dele: papai do céu, resgata o meu pai. E naquela hora o Senhor disse: eu ouvi a voz do menino. Mas aí o que aconteceu? A gente ficou ali na sala. Eu não cheguei a fazer nada da mala dele, que eu não conseguia fazer. Queridos, esse homem foi para o carnaval e foi no trio elétrico da Pitu. Dentro de 2 horas após a oração, esse homem abre a porta de casa e corre para a varanda e passa 2 dias chorando sem parar nessa varanda. Ninguém entrava, e eu e os meninos assustados. É igual aquela história: você ora para que saia da cadeia, na hora que sai e bate na porta, você se assusta. O homem passou 2 dias chorando sem parar. Quando ele sai dessa varanda, ele se ajoelha no mesmo lugar e pede perdão para toda a família. E ele fala para os filhos dele: eu amo a sua mãe, eu amo vocês, vocês são tudo para mim, agora me ajudem. E o Deus, o que aconteceu? Deus, o que aconteceu? Eu falei: o que aconteceu? Esse homem se converteu em cima do trio elétrico da Pitu. Eu falei: o que aconteceu? Como foi isso? Ele disse que o céu se abriu e ele ali em cima não tinha dado tempo dele encher a cara ainda. Era muito cedo ainda, ele tinha acabado de chegar lá. Ele disse que quando o trio elétrico começou a esquentar, começou a acelerar para sair, ele disse que as nuvens saíam do lugar e o céu se abria, e ele via escrever assim: volte agora para sua casa, porque senão ainda hoje eu levo toda a sua família. E ele disse que ele queria tirar da vista, ele disse que não tinha cheirado lança-perfume, ele não tinha bebido ainda, ele não tinha feito nada. Ele disse que aquilo começou a embriagar ele começou a ter medo, e ele disse que mais uma vez eu te digo, volte para sua casa agora, porque senão ainda hoje eu levo a sua família. Esse homem desceu do trio elétrico, esse homem foi correndo ali dos 4 pontas até a Avenida Boa Viagem. Esse homem chegou lá desesperado, o coração assim, e quando ele olhou e viu a família dele, ele disse que não conteve e chorou e agradeceu a Deus, e ele se converteu verdadeiramente. Era lindo o amor dele que ele tinha por Jesus. Esse homem cantava, virou compositor, ele virou tudo, não sabia cantar nada, desafinado, mas ele não tinha vergonha. Ele era o maior evangelista. Eu quero dizer para você, queridos, que esse homem, ele começou a frequentar as reuniões das mulheres lá em casa. Ele já não ia pelas portas do fundo, ele já chegava e sentava e ficava quietinho lá. Ele começou a querer orar todos os dias pela manhã. Ele parou de beber e de adulterar. Mas a vida mudou, queridos. Mas o pior, queridos, que quando Deus restaurou tudo, a vida dele, eu tinha alegria do resgate do homem, mas eu não sentia mais alegria no casamento. O sofrimento quebra as refeições. O sofrimento faz você. E aí foi o momento em que eu tive que falar com Deus. Eu disse: Deus, o Senhor restaurou meu casamento, meu marido está aqui
fazendo tudo para me honrar, fazendo tudo para estar comigo. E eu não consigo, Senhor. E aí, quando eu fechei os olhos, Ele disse assim: agora que tá bom. Porque agora eu vou te ensinar a amar o homem da forma certa. Menos de 2 semanas, eu estava completamente apaixonada por aquele homem. Eu estava enamorada daquele homem. Porque o Senhor não queria que eu restaurasse um casamento com aquele homem da minha imagem, dos sentimentos que eu tinha. O Senhor me deu um novo homem, me deu um novo amor. Um amor sem possessividade, sem comando e sem ciúme, mas um amor de zelo, um amor verdadeiro, um amor sem desconfiança, um amor puro. Deus faz isso. Você pode até estar vivendo com seu marido como se fosse 2 irmãos. Deus restaurou a minha casa, queridos. E aí eu recebo um convite para ir para Angola. Eu já estava consagrado, já estava trabalhando na obra. E eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer em Angola? E aí chegam as passagens, chegam tudo. E eu fui ministrar em Angola. Quando eu cheguei em Angola, fazia 7 anos que a guerra tinha tido naquele lugar. Eu me assustei com aquele lugar. Não tinha nada. O que tinha muitas mulheres na rua. E eu fiquei muito assustada. Eu falei: Senhor, por que o Senhor me trouxe nesse lugar? O que está acontecendo? A primeira palavra que eu fui para dar foi para um monte de mulheres viúvas. E eu falava: Deus, o que o Senhor quer comigo? Eu não sei falar para viúva, eu não sou viúva, Senhor. E todas as ministrações que eu fui fazer naquele lugar, eu fui para mulheres viúvas. E eu comecei a ministrar o princípio da família, eu comecei a ministrar aquilo que Deus tinha como propósito para a família. Eu não sabia o que ministrar, eu não sabia o que falar. É difícil você falar para aquilo que você não conhece. E eu sei que Deus me usou poderosamente em Angola. Eu passei 1 semana ministrando em Angola. E ali tinha muitas mulheres que estavam tendo um relacionamento com o homem. Por quê? Porque os poucos homens que sobraram ali foram solidários com as mulheres. Então o homem tinha 3, 4 mulheres, tudo combinado para poder não deixar a mulher viúva sozinha. Que não precisava estar com o marido, nem com o homem de ninguém, porque elas tinham Deus vivo e a Santíssima Trindade estava sobre a vida delas. E eu saí de lá feliz que só, eu saí de lá louca. Eu quero dizer a você que Deus dá a conhecer e te prepara antes de acontecer qualquer coisa. E aí eu volto de Angola. Depois de 6 meses, eu perco meu marido. Meu marido fica doente, tem uma hepatite fulminante. Em 7 dias, eu perdi o amor da minha vida. 7 dias eu perdi um homem convertido e apaixonado por Jesus. 7 dias. Deus me levou para Angola para me preparar. Porque as palavras que eu estava dando, elas iam retornar para mim, para ser o consolo do meu coração. E eu começo a entender. Sabe o quê? O propósito na vida dele acabou, mas o meu não. E por isso que eu estou aqui para falar com você. Por isso que eu estou aqui de pé, de cabeça erguida, para dizer que eu vou cumprir o meu propósito. Eu vou cumprir o meu propósito. E eu sou preenchida pela Santíssima Trindade, porque eu não perdi um homem
para o mundo. Eu perdi para Deus, e perder para Deus é ganho. Hoje eu falo do meu testemunho. Todo mundo sabe que uma traição é como uma ferida aberta, e toda vez que você pensa, é como se fosse vinagre nela. Mas Deus cura isso e faz com que você lembre disso com alegria. Porque se foi por causa disso que você encontrou Jesus, que salvou a sua casa, louvado e engrandecido seja o Deus da nossa vida. Perdoe, libere perdão. Ajude seu marido, se ele for adúltero, se ele for o que for, é um estado. Ele está, mas ele não é. E Deus vai curar ele pela tua santidade. Pela tua santidade, não abra mão da sua casa. Não abra mão dessa instituição sagrada chamada família.